Eu tô gravando esse vídeo agora com medo de, quando eu for gravar esse vídeo lá pra março, não demonstrar esse negócio que eu tô sentindo agora, que eu li esse livro em 3 dias, mais ou menos. E ele é muito curto, muito simples, muito direto, muito poucas palavras, pouca ideia. Me lembrou um pouco A Vegetariana, porque tem partes que são muito pesadas, muito nojentas, entre aspas, assim. Não nojento de você... Como que eu vou explicar? Não nojento de você sentir nojo, mas nojento com coisas da vida que você fica meio... Sabe? Fica aqui. E talvez pelo fato dele ser muito curto, muito simples, muito direto, um dos últimos capítulos acontece uma coisa que é muito do nada, é muito assim, que eu li e eu fiquei parada, assim. Eu fiquei em silêncio, sabe? Essa resenha vai ser cheia de silêncio, porque eu fiquei em silêncio, eu fiquei... Acho que é a primeira vez que eu faço uma resenha e que eu não sei. Vamos ver se eu vou saber em março. Mais uma resenha do nosso desafio hispanohablante, que tá rolando aqui no Valer um Livro e no canal B de Barbárie da Bárbara. E hoje a gente vai falar de A Cachorra, da Pilar Quintana, que tá nessa ediçãozinha aqui da Intrínseca, com tradução da Lívia de Orsola. Eu já li já faz umas boas semanas este livro aqui, e eu esperei um tempo porque eu queria ver como que eu ia me portar nessa resenha. Porque é um livro complexo de explicar, é um livro complexo de ler, e é um livro complexo de opinar, eu acho. Todas as resenhas que eu vi, todas as entrevistas que eu vi com a autora, todo mundo se colocou no mesmo patamar. Primeiro, porque é uma espécie de terror psicológico ali que a gente tem. Porque é um terror que não necessariamente tem seres sombrios, aliás, não tem nada de seres sombrios, mas mexe com o seu psicológico de tal maneira que mesmo você não se identificando com o protagonista ou a protagonista, nesse caso a protagonista, que não é o que acontece, porque muita gente vai se identificar, sobretudo porque somos latino-americanos, mas você se sente meio que, eita. E foi isso. Eu, inclusive, gravei este videozinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, e deste vídeo eu falo que eu tinha acabado de ler e eu tava assim, eu não sei, eu mandei áudios pra Bárbara falando, eu não sei o que eu senti. Eu só sei que eu queria jogar esse livro na parede. E eu acho que é esse o papel da literatura, é mexer com você de tal maneira que você não sabe o que falar depois. Bom, então, a Tati me deixou muito curiosa quando ela me mandou esses áudios dizendo que ela sabia que tinha sido uma leitura que mexeu muito com ela, mas que ela não sabia me dizer se ela gostava ou não. E aí, nessa curiosidade, eu também peguei bem antes do que eu tava planejando A Cachorra pra ler, mesmo ela estando aqui desde a época do lançamento na minha estante esperando, foi esse o momento que eu decidi pegar. E num primeiro momento, eu falei, cara, eu não gosto desse livro. E aí eu fui vendo as entrevistas da autora e outras resenhas e outras opiniões, depois conversei com a Bárbara quando a Bárbara leu, e percebi que é um livraço. Porque no final das contas, ele me tirou do meu lugar de conforto. Então eu vou contar a história pra vocês. A gente tem aqui a Damares, né, que é essa protagonista, que ela já tem 30 anos e o sonho dela era ser mãe, tá? Da vida dela, mas ela nunca conseguiu, já tentou de todas as maneiras possíveis, né, das maneiras naturais que ela encontrou, porque ela vive em um pequeno poblado, em um pequeno povoado na Colômbia, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala da Colômbia, a gente fala de saídas para o mar. Quando eu falo no litoral colombiano, você possivelmente se conhece, vai pensar na Cartagena. Cartagena é um litoral lindo, que tem a luz linda e dá para o mar do Caribe, né? Que é um mar translúcido, é um mar bonito e tudo mais. Ela vive numa saída de mar da Colômbia, que na verdade dá no Oceano Pacífico. De qualquer jeito, ela vive então nesse povoado, que é uma selva, tem muita natureza e essa saída para o mar.
E a natureza que é um ponto muito, muito, muito importante, porque a natureza que toma conta de todo esse poblado que, além de muito pobre, vive através das coisas que essa natureza dá, que não é nada urbano e que também tem coisas tomadas pela natureza. Então tem fortes tempestades, tem fortes ventanias, o mar toma conta de tudo e às vezes o mar entra na casa, às vezes a natureza derruba casas e vidas e destrói pessoas e mata pessoas. Porque a gente acha que pode controlar a natureza, mas no caso a gente tá vendo que não, né? A natureza que controla a gente. E isso é muito claro aqui. Inclusive tem uma das histórias que a Damares é envolvida, é justamente com isso de ela conhece uma pessoa, né, e isso fez ela criar parte dessa uma personalidade dela, que acabou tendo um acidente bem grave por conta da natureza. Uma coisa que eu acho legal de comentar sobre essa ambientação é que quando a gente pega esses clássicos, como a Tati falou, do Gabriel Garcia Marques, a gente tem uma outra Colômbia, porque é uma Colômbia que tem uma presença do narcotráfico muito maior do que a gente costuma ver hoje em dia. Então foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma literatura colombiana contemporânea que se passa completamente na Colômbia e a gente ter essa visão fora dos centros urbanos, porque isso também distancia de vários outros mecanismos da sociedade que a gente está acostumado. E aqui eu acho interessante dizer o quanto a gente tem uma influência da natureza que tem tudo a ver com a narrativa em si, porque a Damares, para ir para a cidade, ela precisa esperar o mar recuar, sabe? Isso não é uma coisa, a gente altera a natureza para o nosso bem. A Damares, ela vive num espaço ainda em que o ser humano ainda precisa estar ali em consonância com a natureza. Precisa respeitar esses espaços, esses tempos que são ditados a ele. Então é uma narrativa que a gente não está muito acostumado a ver, não só na América Latina, mas em nenhum outro lugar. Se a gente refletir, quando a gente pega a literatura brasileira, geralmente acontece em Rio, São Paulo, em trechos urbanos. Quando a gente pega a literatura argentina também, geralmente ela acontece ali ao longo do Rio da Prata, em trechos urbanos. Então todas as literaturas mundiais, elas têm uma maior representação de espaços que são essas cidades que são mais reconhecíveis mundialmente. Isso faz com que a gente crie também a ideia de que o país às vezes é aquilo, quando na verdade existe uma miríade de opções conforme a gente vai indo da serra para o mar, do norte ao sul e outros movimentos possíveis aí na geografia. Não porque é um projeto ou algo do tipo, mas porque é muito mais comum que essas cidades mais desenvolvidas invistam mais nos seus autores. Então quem escreve sobre a própria cidade morando numa capital acaba mais facilmente sendo publicado. Isso faz com que a gente crie também a ideia de que o país às vezes é aquilo, quando na verdade existe uma miríade de opções conforme a gente vai indo da serra para o mar, do norte ao sul e outros movimentos possíveis aí na geografia. De qualquer jeito, a gente começa a história com ela tendo a possibilidade de adotar um filhotinho de cachorro, né? E por quê? Porque a cachorra-mãe morreu. E aí a senhora tá querendo adotar, a senhora que era dona dessa cachorra-mãe, tá querendo adotar os filhotinhos. Ela fala, olha, a única que sobrou foi essa daqui e sobrou porque é fêmea, no caso, né? E ela nenhum filhotinho vai conseguir sobreviver, aliás, porque a mãe morreu, não tem mais nem leite para tomar. E, aliás, alguns que já foram adotados desses filhotinhos morreram. E aí a Damares fala, não tem problema, eu quero essa daí, mas me dá essa que eu quero ter um cachorro. E ela fala, então, mas tem um problema, é fêmea. E ela fala, não, problema nenhum, tá tudo certo. E essa parte da adoção, ela me pegou muito, porque no momento em que a moça, que é uma mulher também que dá esse filhote pra Damares, fala que o problema é que ela é fêmea, e ela repete isso, a gente ainda não sabe toda a história da Damares com a criança que ela não teve, mas a gente já entende que existe ali uma projeção. A Damares, ela é esse personagem que tem um pouco mais de humanidade que o resto. Talvez não porque ela seja melhor moralmente, mas talvez porque ela sofreu muito da maldade dos outros. Ela já levou chibatada nesse livro, ela já apanhou, ela já foi xingada, ela já foi ignorada, ela já foi tratada como objeto. Então, a gente vê que o próprio sofrimento dela faz com que ela esteja mais impelida a acolher esse ser que de alguma forma tem algo muito em comum com ela. Isso é muito curioso de pensar.
Ou seja, ela já cria um aspecto maternal muito forte ali com aquele bicho, que é uma coisa bem comum. A Pilar Quintana, que é escritora, conta numa entrevista que ela deu pra Flip, numa conversa que ela teve, ela conta que o livro nasceu, primeiro que ela escreveu esse livro enquanto amamentava e usando o celular, o que pra mim já é uma coisa louca, e segundo, né, que esse livro nasceu porque ela percebeu, por exemplo, que na época dos avós dela, a relação com os pets, com gato e com cachorro, com os bichos de maneira geral, mas principalmente gato e cachorro, era muito distante, né? O gato era pra comer o rato e o cachorro era pra não sei o que, pra ajudar na caça, alguma coisa assim. Enquanto hoje a gente humaniza os cachorros e foi muito rápido essa mudança, né? Os nossos pets são nossos filhinhos e etc. Então ela pensou nisso. E aí, ela bota esse lado maternal da Damares aflorando e da Damares também se perguntando por que que Deus, ou sei lá, esse ser divino faz ela sofrer tanto, ter uma vida tão sofrida neste lugar que, cara, só é um lugar bizarro para se viver ao mesmo tempo que é só isso que ela conhece, né? E aí, a grande sacada do título desse livro, né? A Pilar Quintana conta na mesa da Flip que ela fala do livro dela, A Cachorra, e as pessoas falam que não querem ler porque acham que vai ser muito pesado. Quando ela explica que é sobre uma cachorra, o animal, as pessoas mudam de ideia. Então ela falou que ela acabou até falando com os editores internacionalmente para que houvesse uma cachorra de fato na capa, como existe na edição brasileira, para que não houvesse esse mal entendimento a ponto de as pessoas não lerem. Mas o jogo ali, ele é proposital. Tanto é que em espanhol chama La Perra, que também tem esse duplo significado. Em inglês, ainda acho que ganha um outro nível, porque chama bitch. E em inglês, o bitch já não tem mais o significado de cachorra, cadela, como pra gente ainda tem, né? Pra gente, apesar de você xingar uma mulher de cachorra, você ainda chama cachorros, fêmea, de cachorra. Então ainda faz sentido. No espanhol é a mesma coisa. Em inglês, o significado literal da palavra caiu em desuso. Então ele ganhou um outro nível. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, vocês já vão entendendo a partir disso que a linguagem, a narrativa em si, passa uma relação com os animais que também é complexa. Enquanto a gente tem a Damares tendo uma relação maternal com essa cachorra, os outros bichos e também os outros cachorros que já existem na casa têm uma relação diferente. Mas isso vai mudando. E aí eu não vou contar mais porque vai ser spoiler, mas aí tem uma cena que eu tive vontade de vomitar. E a última vez que isso tinha acontecido comigo foi num livro da Ana Paula Maia, né? Que são livros bem violentos, que também tem relações do ser humano com o animal, que no final de contas nós somos animais, né? E que mostra essa linha tênue que existe entre nós e os bichos. E também, através de uma linguagem super seca, é um livro super curtinho, gente, ele tem 157 páginas para ser exata, frases curtas, uma narrativa seca que desce num... Cada frase fala, eita, 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 porque é difícil de você ler. Ao mesmo tempo entrega também a secura dessa mulher que tenta o máximo possível ser fofa. E aí essa relação com os animais é essa linha muito tênue que separa ela da natureza e dos bichos. E ela da cachorra. E é nessa cena que a Tati tá dizendo que não vai contar porque é um grande spoiler. E eu concordo com ela, eu acho que vocês têm que passar por esse processo. E é um livro super curtinho, eu li ele de um sábado para um domingo. E assim, não gostando muito no começo, eu li de um dia pro outro. Imagina se eu tivesse sido pega desde o começo. Ainda que eu me pergunte se esse livro, se existe esse possível leitor para esse livro. Porque ele tem esse estranhamento tão forte, tão pesado, que eu acho que faz parte da experiência de leitura dele não gostar ou não saber se gostou, sabe? Mas é nesse momento em que muda, em que a gente tem uma virada na história, que a minha impressão de que a Pilar Quintana estava tratando de qualquer forma o sofrimento desses seres humanos, que mudou. Porque nessa hora eu virei e falei, calma, ela não tá tratando de qualquer forma. O que ela tá fazendo aqui é mostrar pra gente que essa violência, essa agressividade, esse descaso
E esse sofrimento dos personagens que rodeiam o livro, ele é tão cotidiano quanto essa feira de mercado. Não é a Pilar Quintana quem coloca os personagens como pessoas que merecem ou que devem ou que vão passar por esse sofrimento. É a própria sociedade em que eles vivem. A Pilar Quintana está retratando isso. Retratar de uma forma crua, direta, seguida, sem dar tempo de você respirar e já tem uma próxima desgraça, é o jeito dela de mostrar como isso é cotidiano. Como cada momento marcado naquele calendário daquelas pessoas é um compromisso com o sofrimento. Então é muito triste de você pensar isso, mas eu acho que isso salvou o livro pra mim, essa compreensão salvou o livro pra mim. Aliás, que título espetacular, porque a gente não sabe se tá falando da cachorra, se tá falando dela, porque também joga na nossa cara essa coisa do... O que é exatamente esse ser social, né? O quanto que você pode falar que você é uma pessoa boa, o quanto que você por viver nessa sociedade capitalista, você acaba atropelando os outros e tendo uma atitude que é 100% social, é aquela história lá que a gente volta por umas questões até meio de sociologia, né? O mito do bom selvagem, do Rousseau, sei lá, dá pra brisar nisso daí pra pensar o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe, ou ele já nasce ruim, e o que define, quem define o que é bondade, o que é maldade, e o que é uma situação de bicho, o que é uma situação de homem, né? O que é bicho-homem da natureza, o que é um bicho-homem social. E a partir do momento que ela insere esses personagens num lugar, entre muitas aspas que eu tô usando, inóspito, que é tão controlado pela natureza, até que ponto, né? É mais aceito ou menos aceito essas atitudes? Olha, foi um vídeo gigantesco, que eu achei que não ia dar 2 minutos, mas acabei falando, porque é isso, esse é o papel da literatura. No final das contas, que livrão que me fez até agora ficar repensando, remoendo, regurgitando essa parada, né, tentando botar pra fora e ao mesmo tempo pegando pra mim e tentando entender esses aspectos sociais, porque é assim que eu vivo na minha vida, eu gosto muito dessas análises. E ficar pensando, né, se eu que gosto tanto dessas análises e gosto muito dessa literatura seca e me sentir tão representada, apesar de ser uma pessoa que vive na cidade, né, desde que nasceu, ao mesmo tempo entender essa questão latina e essa análise, essa perspectiva que ela traz, por que eu fiquei tão incomodada com esse livro? Há de se pensar. Espero vocês, então, no próximo mês, tá? Que vai ser lá no Bed Barbari, porque leremos Cuba. E aí eu vou deixar pra Bárbara contar qual vai ser o livro de Cuba que a gente vai ler. Até a próxima, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham entendido essa coisa sem pé nem cabeça aqui que eu falei pra vocês. Tchau e leiam livros hispanohablantes, participem desse desafio. Você não precisa ler na ordem que a gente lê, não precisa escolher o país que a gente escolhe, não precisa nada. A ideia do desafio é que você leia aí no seu tempinho, mas eu sei que muita gente leu A Cachorra junto com a gente, justamente por ser um livrinho curtinho e ser lançado pela Intrínseca, né? Uma editora super comercial. Eu acho que sai um pouco fora, assim, é um pouco fora do que eu vejo a Intrínseca publicando normalmente, mas... E sim, eu acho muito interessante que esse livro tenha saído pela Intrínseca. Ela faz umas apostas, vez ou outra, em autoras latino-americanas. Então eu destaco aqui a Mariana Enríquez, que eu amo de paixão, e tem 3 títulos pela Intrínseca. Tem também a Karina Sáenz Borgo, que é venezuelana, mas eu ainda não li. E eu sei que tem alguns outros latino-americanos no catálogo, mas eu queria também comentar com vocês que recentemente o grupo Intrínseca lançou o Os Abismos, da Pilar Quintana. Ele saiu recentemente pela Intrínsecos, então vai demorar um tempinho ainda pra estar aí no mercado pra todo mundo, mas eu, saindo desse livro, já tô super ansiosa pra conhecer mais uma obra da Pilar Quintana, essa escrita potente, e que foi escrita no celular durante uma gravidez, durante um puerpério. Então, se isso não fala um pouco da nossa força como mulheres na literatura, eu não sei o que fala. Bom, e em abril nós vamos ler Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, essa autora cubana. Vai ser minha primeira experiência com a autora. E o livro vai falar sobre um cachorro velho, mas não um cachorro, um homem escravizado chamado de cachorro velho, que trabalha num engenho de açúcar e já tá cansado, física e mentalmente, dessa exploração que aconteceu em toda a América. O interessante é que a Teresa Cárdenas, ela mesma,
é descendente de escravizados, então ela faz uma pesquisa histórica para representar esse momento que a gente tem de abuso em todo o continente. É isso, gente. Um beijo e até o mês que vem. Tchau!